A gente começa o programa falando sobre a síndrome do X frágil, uma doença genética que causa deficiência intelectual. Os alunos que fazem parte da Liga Acadêmica de Genética Médica da Unicesumar estão fazendo um trabalho de conscientização e também informação para a comunidade. Quem veio conversar com a gente é o presidente da Liga, Matheus Senchenchen, e a diretora de comunicação, Natália Gavina. Tudo bem, gente? Olá, tudo bem? Bom, Matheus, vamos começar. Falei errado o seu nome, né? Senchenchen. Senchenchen, isso mesmo. É diferente, né? Tá perdoado. Obrigada. Bom, vamos começar falando então, como é que se identifica, né, essa síndrome? Bom, primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui, trazendo conhecimento à população. Então, a síndrome do X frágil, o diagnóstico dela, ela é laboratorial, né? Uma síndrome que se faz análises laboratoriais de cromossomo, né? PCR, painel genético, e através disso consegue se identificar. Mas os sinais primeiros, eles são clínicos. O médico ele vai, a partir dos sinais clínicos, começar a identificar, como, por exemplo, o rosto alongado, proeminência mandibular, implantação das orelhas, ao invés de estar no nível correto, que seria nessa linha, ela vai estar um pouco mais abaixo, ou então orelhas que nós chamamos em abano, ou orelhas mais proeminentes, maiores. Dentre outros sinais que podem aparecer, como por exemplo, transtorno de hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, entre outros que dizem respeito a déficits cognitivos. Natália, quando já nasce o bebê, já dá para ter uma noção ou é preciso esperar um pouquinho ainda? A gente precisa esperar um pouco até para a gente ver o desenvolvimento morfológico da criança, né? E a gente também precisa ver o desenvolvimento intelectual. Às vezes é uma criança que tem dificuldade para aprender certos assuntos na escola, tem dificuldade para começar a andar, para falar. E é uma criança que tem algum tipo de mania, sabe? E ela também, como diz assim... É uma criança diferente, assim, se você olhar o normalmente ela é comportamento diferente dela. E pode até ser confundido com autismo. Ah, sim, porque tem várias outras doenças parecidas, né? O autismo, ele não é diagnosticável com o exame de cariótipo, né? Que é o caso da síndrome de X frágil. E aí, assim, é importante, se os pais perceberem alguma atividade diferente, de repente alguma diferençazinha mesmo, procura primeiro o pediatra, é isso? Isso, é isso mesmo. Primeiro vai ser procurado o pediatra, porque ele que vai designar e vai surgir as hipóteses diagnósticas. Como a Natália falou, surgem, por exemplo, o transtorno do espectro autista, surge transtorno de hiperatividade. Todos esses vão estar como um leque na cabeça do médico e ele vai descartar um, vai descartar outro. Essa é a importância de se ter essa conscientização em relação ao transtorno do X frágil. Porque a síndrome do X frágil, ela é laboratorialmente diagnosticável. Então dá para fazer o cariótipo, dá para fazer o PCR e dá para descobrir se é X frágil ou não. Descartando eventualmente o X frágil, pode-se pensar em autismo ou então em outros transtornos. Mas é importante que que o médico tenha no seu leque de opções, de hipóteses diagnósticas, o transtorno do X frágil, que apesar de raro, apesar de não ser tão visto na clínica, ele existe e acaba sendo muito confundido atualmente. Natália, não tem cura, né? Por isso que é importante ter aí uma série de profissionais ajudando a desenvolver um pouco mais essa pessoa, né? Exatamente. A gente precisa de um acompanhamento especial, até porque às vezes a criança ela não é sociável, ela não entende como as outras crianças entendem, vamos dizer assim, né? E é isso. Normalmente também são mais os meninos que são mais acometidos. Na aula que a gente teve, a professora até mostrou foto. Até meninos de etnias diferentes, eles têm todos os traços bem parecidos. Olha só. E também tem essa do intelecto, né? E aí, assim, corre risco de morte prematura ou consegue, com bastante motivação, estímulo, ter uma vida parecida, pelo menos, com uma vida que a gente chama de normal? Isso tudo vai depender do prognóstico e da forma com que a mutação, né, com que a alteração no gene, lá no DNA do indivíduo, ele se expressa, né? Nós costumamos dizer que tem a pré-mutação e tem a mutação completa. A mutação completa, ela se caracteriza pela doença em si. Essas pessoas acabam tendo um quadro mais expresso, mais expressado. Então, por exemplo, podem surgir diversos sinais.
desde infertilidade até em meninos ter os testículos aumentados. Isso tudo vai depender de um indivíduo para o outro. Então, o prognóstico, ou seja, o quanto essa pessoa vai poder se desenvolver, vai depender desses fatores, de como a doença vai se manifestar no indivíduo e até de como ela vai ser tratada. Então, se um diagnóstico ele é mais cedo, os estímulos que vão acontecer vão ser de forma correta, né? Uma equipe multidisciplinar, como a Natália falou, então um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, um psicólogo, todos trabalhando em conjunto com o neuropediatra e com a equipe médica em geral. Mas, em geral, essas pessoas têm um prognóstico bom, elas podem levar a vida e ter um sucesso, sim, desde que adequadamente diagnosticado. E assim, quem quiser mais informações, ou de repente até convidar vocês para falar, né, para pessoas, assim, pode entrar no Instagram de vocês? Isso mesmo. Lagem Maringá. É bem facinho. Lagem.maringá. Lagem.maringá. Lagem Maringá, sem o ponto. Lagem Maringá, sem Isso, o ponto. entrando lá vai ter uma série de informações, vai ter fotos de eventos que nós fazemos e informações a respeito da genética médica. Pode entrar em contato conosco, vamos responder e esperamos poder sanar todas as dúvidas. E ajudar, de repente, as pessoas a entenderem, né, algumas situações que, de repente, não tem tanto conhecimento, né? Exatamente, entender e, de repente, quem sabe tem um conhecido que foi erroneamente diagnosticado ou então não foi diagnosticado ainda. Quem sabe surjam esse tipo de possibilidades. Tá certo, gente. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Nós que agradecemos.